Continuação da leitura do livro A Vida Impossível, de Matt Haig, ainda sob investigação. Desculpa a pergunta, eu disse para a advogada, mas como ela morreu? Eu achei que você soubesse, respondeu ela. Senhora Una Camp. Uma voz que parecia ter acabado de sair da geladeira e ainda precisava de um tempo para suavizar. Não, repliquei. A carta diz que ela morreu, mas não explica como. Então, se possível, eu queria saber o que aconteceu. Ela morreu no mar. Não era uma resposta direta, percebi. Desculpa, como ela morreu? Ouvi um suspiro do outro lado da linha. Ah, isso ainda está sob investigação. Sob investigação. Desculpa, como assim sob investigação? As autoridades espanholas ainda estão investigando as circunstâncias precisas da morte dela. Eles são muito meticulosos. A única coisa que sabemos com certeza, a única coisa que nos foi dita, é que ela morreu no mar. Só uns bons 5 minutos depois que desliguei e até percebi como essa ambiguidade parecia peculiar, porque era tudo tão misterioso. Segundo o advogado, o testamento de Cristina fora alterado recentemente para me incluir como beneficiária. Isso, além da estranheza de que a casa tivesse sido deixada para mim, me trouxe muitas perguntas. E eu sempre fui do tipo que não consegue ver uma pergunta sem procurar uma resposta. Aonde quer que isso me leve? 14159. Não existem no mundo duas pernas iguais, comentou a cirurgiã, nem na mesma pessoa. Mesmo que pareçam idênticas, as veias sempre seguem um padrão diferente. São como uma impressão digital. E havia algo no que ela me disse que me fez pensar em matemática. Todos aqueles exemplos de imprevisibilidade dando na mesmice. O jeito como se pode multiplicar um diâmetro por π sempre vai encontrar a circunferência do círculo, embora os números que compõem as casas decimais de π não sigam padrão algum. 3,14159, etc. Eternamente. Como uma aleatoriedade total, absoluta e estonteante. Sempre existe um elemento de imprevisibilidade, mesmo nas coisas mais previsíveis. E se você vivesse como se a imprevisibilidade não existisse, a vida lhe puxaria o tapete. Então, a melhor a se fazer é aceitar esse 14159 do π, do diâmetro. Então fiquei olhando para a parede branca e para o relógio de cabeça para baixo. Eu não sabia quase nada sobre Ibiza, exceto que era exatamente o tipo de lugar que achava que nunca iria visitar. Ou querer visitar. Começou a tocar uma música da Blondie no rádio, e dessa vez não foi Sunday Girl, mas Heart of Glass. Uma imprevisibilidade dentro de um padrão, como a vida. Você não planeja pegar um avião por esses dias, não é? Perguntou a médica alguns minutos depois, porque é meio perigoso com essas pernas. Está sugerindo que eu vá sem elas? Ela não gostou da piada. Não respondi, observando a enfermeira calçar lentamente uma meia de compressão na minha perna. Não devo viajar tão cedo. Fazia muito tempo que eu não contava uma mentira de forma consciente. E me senti tão levada quanto uma professora de matemática aposentada e viúva pode se sentir. Porque naquele instante, ainda deitada na cabeça para baixo, naquela mesa de cirurgia, eu sabia que tinha um plano. Um plano simples, mas não definitivo, viajar para Ibiza, sem volta marcada, dar uma olhada na casa que por algum motivo ridículo eu tinha herdado e ficar na ilha até odiar tanto lugar que mesmo uma casa vazia em Lincoln com 1000 lembranças parecesse uma opção melhor. Mas antes de ir eu precisava fazer uma coisa. Tinha de ir ao único lugar que considerava importante, de verdade, visitar. O cemitério. Conversa com os mortos. No caminho do cemitério, passei pelo meu antigo chefe e seu antigo diretor, o Sr. Gupta, saindo de um café. Depois de trocar algumas amenidades, ele me perguntou como eu estava e eu estava triste, então, em vez de dizer isso, contei outra verdade. Ibiza? Replicou ele, sobrancelhas arqueadas, sorriso reprimido. Nunca te vi como um tipo que vai para Ibiza? Pois é, concordei, nem eu. E pouco depois, segui no meu caminho. Mais tarde, depois de trocar as flores do túmulo do meu Daniel, sentei-me num banco debaixo de um teixo, olhei para o cinza comum da lápide, um modelo simples, as letras entalhadas, as palavras tornadas visíveis pela sombra. Daniel Winters, de 15 de março de 1981 a 2 de abril de 1992. Um menino muito amado. Fiquei ali mais ou menos uma hora naquele dia, como sempre, em silêncio. Nunca soube o que dizer para ele. Para sua presença imaginada. Não que eu fosse avessa a falar com os mortos em público, eu falava com Carl o tempo todo, mas com Daniel era difícil, por vários motivos.
Mais de 3 décadas de luto haviam se passado, já tínhamos avançado bastante num século novo, num milênio novo, mas eu ainda não encontrava as palavras, eu não sabia nada dizer, além de pedir desculpas, como sempre me acalmei, contando as lápides e fazendo contas com elas. Eu não quero deixar o tom dessa história muito pesado, falando de coisas tristes, mas eu preciso de dizer que ele era um menino muito especial. Quero descrevê-lo. Ele sempre foi alto para a idade, magro e andava com a cara enfiada num livro. Ele era inteligente e engraçado, e mesmo quando estava de mau humor, tinha um sorrisinho no rosto, como se achasse graça do mundo inteiro. Ele adorava livros do tipo de Escolha a Sua Aventura, música pop e programas de televisão que eram avançados demais para sua idade, como Chumbo Grosso, que via com o pai quando tinha 9 anos, apesar de não aprovar. Fazia sanduíches de 3 andares com manteiga de amendoim, marmite, desenhava as próprias tirinhas em quadrinhos sobre um cachorro que viajava no tempo. Não gostava muito da escola, quer dizer, da escola nova, porque não gostava de esportes e não queria fingir que gostava. Daniel era uma pessoa muito honesta, de fato, nunca pensava em mentir, acho. Mas era também um sonhador. Se não tivesse saído de bicicleta na chuva naquele dia, ele teria acabado fazendo algo criativo. Teria sido ilustrador, quem sabe? Ele amava a arte e desenhava muito bem. Aos 11 anos me deu no Dia das Mães um desenho lindo de um azulão, porque sabia que eu adorava passarinhos. Ele morreu antes de virar adolescente, muito menos adulto, então é difícil saber quem ele teria sido. Quando uma pessoa jovem morre, você é atormentado por 2 tipos de fantasma. O de quem essa pessoa foi e o que as pessoas que ela poderia ter sido. A morte dele criou em mim um buraco que nunca mais poderia ser preenchido. Por vários anos, chegar ao fim do dia era como um evento olímpico. Havia uma sensação contínua de terror por saber que a vida ousava seguir sem ele. Era difícil não sentir raiva de mim mesma, acima de tudo. Eu nunca deveria ter deixado que ele saísse de bicicleta na chuva. Eu sei que você sabe o que é dor, Maurice, e sinto muito pela sua mãe. Nos 2 primeiros anos depois da morte do Daniel, eu vivi fora de mim. Fora de mim. Uma expressão interessante, não é? Eu estava lá, mas não estava. Eu me via na terceira pessoa. Uma personagem de uma vida que parecia a minha, mas não era. Eu sentia uma saudade imensa dele, mas parecia também uma saudade de mim mesma. O luto é assim, o jeito como ele meio que faz você afundar na morte também. Quer dizer, você continua funcionando biologicamente, claro, você respira, vê e fala, mas é como se não tivesse vivo de verdade. Eu te amo, sussurrei por fim. Vou ficar fora por um tempo. Vou pensar em você todos os dias. Tchau. Então expirei fundo, daquele jeito trêmulo que eu sempre fazia quando estava perto dele. Engoli as lágrimas antes que elas começassem a cair e percorri a curta distância até o túmulo de Cole. Sempre tive a sensação de que essa era uma viagem do tempo. Você sabe do que eu estou falando, né? Sobre os cemitérios. Cada fileira de lápides, uma época, cada dia mais adiante do tempo. A de Carl era de mármore, porém preta. Ele tinha especificado a minha preferência por uma lápide de mármore preto. É mais rock and roll, dissera ele. Carl era tão rock and roll quanto um sanduíche de queijo, mas ele gostava de rock e Black Sabbath era a banda preferida dele. Eu acho que isso explica a escolha. Carl Winters, 20 de janeiro de 1952 a 5 de outubro de 2020. Pai e marido devotado. A palavra pai vinha com muita dor. Eu sei, mas a devoção era real. Quando nos mudamos para a casa nova, ele insistiu para que levássemos o máximo possível de Daniel conosco. As velhas miniaturas de Star Wars, carrinhos de brinquedo, revistas em quadrinhos, cadernos de desenho, tudo. Era como se ele tivesse virado uma espécie de curador de museu. E eu sempre me sentia mal por achar aquilo sufocante, a memória dele em todos os lugares. Mas mesmo depois que Cal morreu, eu nunca dei nada do Daniel. Cal, eu tomei uma decisão. Disse para a lápide dele, de pé diante dela, com as minhas pernas novas. Seu silêncio era o mesmo de quando eu anunciava algo que ele pressentia que não ia gostar. Quase dava para vê-lo levantando as sobrancelhas. Carl nunca fora muito de conversa e a morte não ajudou muito nisso. Eu estou indo para a Espanha, para as Ilhas Baleares, para Ibiza, quem diria? Estremeci de leve ao dizer aquilo. Incluí o itálico da voz. O cemitério inteiro ouviu o meu desagrado. Não me julgue, por favor. Carl já tinha ido a Maiorca, a ilha maior, vizinha de Ibiza. Ele passara 3 dias em Palma, vários anos atrás, numa convenção de engenharia civil. Fora o auge da carreira dele, aparentemente, mas na minha mente preconceituosa, Maiorca tinha uma conotação diferente de Ibiza. Maiorca era uma espécie de irmão mais velho, ajuizado e com um sorriso confiante.
Já Ibiza eu imaginava como um irmão mais novo e travesso que perdeu o rumo. Para mim, Ibiza era despodorada. Estava junto de Las Vegas, Cancún, Rio de Janeiro, durante o carnaval, em uma festa de lua cheia na Tailândia. Um lugar que eu provavelmente jamais escolheria visitar, mesmo que tivesse dinheiro para isso. Um lugar de festa para gente jovem e com motivos para comemorar. Ou talvez para gente rica com seus tapetes de yoga. O oposto de mim. Eu era velha, enferrujada, com um saldo deprimente no banco, e eu não dançava havia décadas, e acreditava profundamente que não tinha motivos para comemorar. Então, resumindo, eu era preconceituosa. Claro que não fazia ideia de como era Ibiza. Para mim, não passava de uma palavra, sinônimo de um tipo barulhento de diversão. E muito tempo antes, numa espécie de masoquismo autopunitivo, eu tinha decidido que a última coisa que eu devia ter, ou merecia ter, era diversão, seja lá do que tipo fosse. Eu acho que não vou a boate nenhuma, tranquilizei o túmulo de cal. E então eu limpei o vaso e troquei o enchimento de espuma antes de enfiar com força o caule dos crisântemos do lugar. Eu sempre fazia aquilo, mas nesse dia tive um cuidado especial. Não queria que as flores voassem. Eu precisava que elas ficassem ali o máximo possível. Então eu não sei quando vou poder voltar para te ver, mas não vou vender a nossa casa, nem nada assim. Na verdade, não tenho plano algum. Eu vou ver como vai ser, mudar um pouco de cenário. Uma lágrima se formou, o sol apareceu por trás de uma nuvem e eu senti o seu calor. Enxuguei a lágrima, enquanto sorria para outra mulher, outra viúva, limpando vigorosamente o mármore de uma lápide mais nova. Olhei para a relva, que de repente estava verde e brilhando. Quando você está de luto por alguém, você vê uma mensagem dessa pessoa em tudo, até na luz do sol refletindo numa folha de grama. O mundo inteiro se torna tradutor daquela pessoa. E então eu disse que o que sempre vem tão fácil quando é tarde demais. Eu te amo, querido, até mais, e acrescentei quase sem pensar. Me desculpa pelo que fiz. Tchau, tchau, sigo no próximo capítulo, que se chama A Pedra Alta.